Olá, dando continuidade na leitura do livro Por que tarda o pleno avivamento? Capítulo 7. A pregação fervorosa, uma arte esquecida. Já se passaram alguns séculos desde que o reformador suíço, o Ecolampade, disse: uns poucos pregadores bons e fervorosos produziriam maior impacto no ministério cristão do que uma multidão de homens mornos. E a passagem do tempo não anulou a verdade contida nessa afirmação. Precisamos de mais pregadores bons e fervorosos. Um deles foi Isaías, com sua confissão: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E Paulo foi outro: ai de mim, se não pregar o evangelho. Mas nenhum dos dois tinha um conceito mais amplo da magnitude de sua tarefa do que Richard Baxter, que era ministro da igreja Kindermeister na Inglaterra. Quando alguém o criticou, taxando-o de ansioso, ele respondeu o seguinte: a pior coisa que eu poderia desejar-lhe era que tivesse minha folga em vez do seu trabalho. Tenho razões para me considerar o menor de todos os salvos. E, no entanto, não teria receio de dizer ao acusador que considero o serviço da maioria dos trabalhadores desta cidade um prazer para eles, em comparação com o meu, embora não trocasse minha tarefa com a do mais importante príncipe. O serviço deles ajuda a conservá-los com saúde, o meu consome-a. Eles trabalham tranquilamente, eu em dores constantes. Eles têm horas e dias para seu lazer. Eu mal tenho tempo para me alimentar. Ninguém os incomoda por causa de seu ofício. Quanto a mim, quanto mais trabalho, mais ódio e perturbações atraio sobre minha pessoa. Sente-se um pouco da mentalidade neotestamentária nessa sua maneira de encarar a pregação do Evangelho. Este é o mesmo Baxter que queria ser como um moribundo pregando a moribundos. Se nossos pregadores fossem todos desse calibre espiritual, arrancariam toda esta geração de pecadores da boca do inferno. É possível que hoje tenhamos o maior índice de pessoas frequentando a igreja, com o mais baixo índice de espiritualidade de todos os tempos. Talvez estivessem certos aqueles que no passado acusaram o liberalismo de ser o grande culpado da frieza dos crentes. Hoje, esse bode expiatório é a televisão que está sendo execrada pelos pregadores. Entretanto, apesar disso, e sabendo que as duas acusações não deixam de ser verdadeiras, gostaria de dirigir a nós, pregadores, uma pergunta. Será que não deveríamos confessar como aquele escritor do passado? O erro, caro Brutus, está em nós mesmos? Mas eu gostaria de afiar bem o meu bisturi e aprofundá-lo um pouco mais nos pregadores. Passou a época dos grandes sermões tipo lanche rápido, temperados com tiradas humorísticas
para tentar estimular o fraco apetite espiritual do homem de nossos dias? Ou estamos nos esforçando para comunicar os poderes do mundo vindouro em todos os cultos? Pensamos um pouco em Paulo. Após receber uma poderosa unção do Espírito Santo, ele saiu pela Ásia Menor para travar ali uma intensa batalha espiritual, causando agitação nos mercados, sinagogas e palácios. E ia a toda parte, tendo no coração e nos lábios o grito de guerra do Evangelho. Disse que foi Lenine quem disse o seguinte: os fatos não podem ser contestados. Analisando as realizações de Paulo e comparando-as às dos crentes de nossa geração, que fazem tantas concessões ao mundo, temos que concordar com ele. Paulo não era um pregador que apenas falava a toda uma cidade. Ele a abalava totalmente, mas ainda assim tinha tempo para sair batendo as portas das casas e para orar pelos perdidos que encontrava pelas ruas. Estou cada vez mais convencido de que as lágrimas são um elemento indispensável a uma pregação avivalista. Irmãos pregadores, precisamos nos envergonhar de não sentir vergonha. Precisamos chorar por não termos lágrimas. Precisamos nos humilhar por haver perdido a humildade de servo de Deus. Gemer por não sentirmos peso pelos perdidos. Irar-nos contra nós mesmos por não termos ódio do monopólio que o diabo exerce nesses dias do fim. E nos punir pelo fato de o mundo estar se dando tão bem conosco que nem precisa perseguir-nos. Pentecostes significa dor, mas o que mais experimentamos é prazer. Significa peso, mas nós amamos a comodidade. Pentecostes significa prisão, e no entanto, a maioria dos crentes faria qualquer coisa menos ir para a prisão por amor a Cristo. Se revivêssemos a experiência do Pentecostes, talvez muitos de nós fossem parar na cadeia. Eu disse Pentecostes, não pentecostalismo. E não estou querendo atirar pedras em ninguém. Imaginemos a experiência do Pentecostes se repetindo em uma igreja no próximo domingo. O pastor, como Pedro, é revestido de poder. E pela sua palavra, Ananias e sua esposa caem mortos ao chão. Será que o crente moderno toleraria isso? E não para aí. Paulo determina que Elimas fique cego. Em nossos dias, isso implicaria na abertura de processo contra o pregador. E se alguns caíssem ao chão sob o poder do Espírito Santo, o que acontece em quase todos os avivamentos? Sem dúvida, iriam difamar-nos. Não seria demais para a nossa sensibilidade? E como já disse no início desse capítulo, gostaria que houvesse grandes pregadores em nossos dias. O diabo quer que fiquemos a caçar ratos enquanto há leões à solta, devastando a terra. Nunca consegui descobrir o que se passou com Paulo na Arábia. Ninguém sabe. Será que ele teve uma visão do novo céu e da nova terra e do Senhor reinando
soberano? Não sei, mas uma coisa sei com certeza. Ele modificou a Ásia, deixou os judeus profundamente irritados, encolerizou os romanos, ensinou para mestres e teve piedade de carcereiros. Ele e outro pregador de nome Silas dinamitaram as paredes da prisão com suas orações para realizar a obra do Senhor. Paulo, o servo de Jesus Cristo, o escravo de Cristo pelo amor, depois de reconhecer que o coração mais duro que Deus conquistara era o seu, resolveu ir abalar o mundo para Deus. Em seus dias ele trouxe à terra os poderes do mundo vindouro, restringiu a operação de Satanás e sofreu, amou e orou mais do que todos nós. Irmãos, caiamos de joelhos outra vez. Se quisermos recuperar a espiritualidade e o poder apostólico, chega dessa pregação fraca e ineficaz. Capítulo 8. Crentes incrédulos. Qualquer dia desses, uma pessoa bem simples vai pegar a palavra de Deus, lê-la e crer nela, e aí nós todos vamos ficar muito envergonhados. É que nós adotamos a cômoda postura de que nossa tarefa para com a palavra é explicá-la. Na verdade, nossa primeira atitude deve ser de crer nela e depois obedecer. Um pensamento que me tem ocorrido com frequência ultimamente é que existe uma grande diferença entre conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra. Não é verdade que toda vez que assistimos a um seminário de estudos bíblicos, ouvimos uma repetição das mesmas velhas lições e saímos dali sem ter aumentado nem um pouco nossa fé? É possível que Deus nunca tenha visto um grupo de crentes tão incrédulos como os desta geração. Como isso é humilhante. Será que estamos como que deslumbrados com a riqueza espiritual? Talvez sejamos como um marinheiro pobretão que cruza o Atlântico e fica alucinado, magnetizado, ao pensar que ali embaixo está o navio Lusitânia, com muita riqueza em seu bojo, que ele poderia pegar para si. O único problema são os metros e metros cúbicos de água que o separam dele. Do mesmo modo, a Bíblia, que é o talonário de cheques do crente, que lhe é dado pelo Senhor da glória, garante: tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Estou me sentindo fortemente insatisfeito com a pobreza espiritual que nós, os crentes, estamos vivendo na atualidade. Quantas vezes vamos a uma reunião de oração e ouvimos uma frase tão comum: Senhor, tu podes fazer isso, referindo-se a um determinado pedido. Mas tal afirmação é fé? Não, é apenas o reconhecimento da onipotência de Deus. Eu creio que o Deus vivo, o Senhor da glória, pode transformar essa escrivaninha onde estou escrevendo em ouro maciço, transformar água em vinho ou madeira em ouro,
é coisa que está dentro da capacidade dele. Mas ele transformou água em vinho quando houve necessidade disso. Neste momento, por exemplo, $1 milhão me seria muito útil e não gastaria nem um centavo para mim mesmo. Nem teria do que me envergonhar. Naquele dia, na verdade, temos muita necessidade desse dinheiro, mas afirmar que ele pode fazer a madeira se transformar em ouro não opera a transformação. E assim eu fico sem o dinheiro. Mas se pela fé eu disser, ele irá transformar essa mesa em ouro, aí o problema está resolvido. Todos nós sabemos que o maior destes, fé, esperança e amor, não é a fé. Mas por que ignorar o que é menor? Onde é que se vê uma fé genuína hoje em dia? O que se vê é um mascaramento da fé. Um apelo que se ouve com frequência é: cremos que Deus deseja que estendamos a transmissão do nosso programa a mais 10 estações de rádio. Estamos esperando dele os fundos necessários para isso. Então, irmãos, escrevam-nos o mais breve possível. Isso pode até ser uma afirmação de fé, só que com indiretas e não é dirigida apenas para Deus. Nós, os crentes, gostamos muito de citar superficialmente aquele versículo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma. Que palavras extraordinárias de vossas necessidades. Filipenses 4,19. Mas será que realmente acreditamos nele? Acredito que poderíamos acrescentar um adendo ao capítulo 11 de Hebreus, sem querer com isso diminuir o valor dele, incluindo nomes como o de Hudson Taylor, fundador da missão do interior da China, George Muller, Hughes Howells e outros que pela fé realizaram grandes feitos nessa hora difícil que vivemos. Estou ficando cansado de nossas conversas sobre nosso maravilhoso e poderoso Senhor, quando nós continuamos ainda terrivelmente pobres. Deus abençoa, é a nossa fé, não a sabedoria, nem a personalidade. E a fé honra a Deus, e Deus honra a fé. Ele vai onde a nossa fé é colocada, num certo sentido, que creio todos podem entender. A fé situa Deus aqui ou ali. Ela faz a junção da nossa impotência com a onipotência dele. A ciência já rompeu a barreira do som, e a sociedade que nos cerca, uma sociedade permissiva, sequiosa, de prazer, clama para nós, que também já rompeu a barreira do pecado. Agora, vamos nós também, com a ajuda de Deus, com fé simples, firme, vamos romper a barreira da incredulidade. A dúvida retarda a ação da fé e até a destrói, mas a fé também destrói a dúvida. A verdade que a palavra de Deus ensina não é tudo é possível ao que sabe expor bem as Escrituras. Nesta vida terrena,
será inútil tentar definir a pessoa de Deus e, possivelmente, nem na eternidade conseguiremos entendê-lo, nem tampouco seus atos. Mas o que diz a Bíblia, esse livro que é tão imutável quanto ao seu autor, é: tudo é possível ao que crê. Muitas vezes ouvimos pessoas que se candidataram a um emprego para o qual se julgavam altamente capacitadas e foram rejeitadas. Dizerem: não sei, certa amargura. Hoje em dia, o que conta não é o que a gente sabe, mas quem se conhece. Não pretendo entrar no mérito da questão com relação ao mundo dos negócios, mas tenho certeza de que o plano espiritual é a mais pura verdade. Os fatos que sabemos sobre Deus nesses dias dão para encher uma biblioteca. Não queremos com isso depreciar o verdadeiro conhecimento e menos ainda a sabedoria que vem lá do alto. Mas conhecer fatos sobre Deus é uma coisa. Conhecer a pessoa dele é outra muito diferente. Paulo não tinha nada e, no entanto, possuía tudo. Que sublime paradoxo! Que abençoada pobreza! Esse grande homem era espiritualmente riquíssimo. O fato de estar edificando o reino de Cristo e de estar escrevendo os oráculos de Deus nunca lhe subiu à cabeça. E a despeito de tudo que fez, já quase ao fim de sua carreira, ele diz: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Filipenses 3:10. O maior empecilho que existe para que os crentes transformem em realidade diante dos olhos do mundo as promessas de Deus é esse nosso desprezível ego. Mas Paulo declara que seu antigo senhor, o ego, foi destronado e, o que é melhor, foi anulado na cruz. Gálatas 2:20. Então Cristo pôde ser entronizado em sua vida. E para que nos purifiquemos e estejamos preparados para que Ele assuma o controle, é preciso que o egoísmo, a compaixão, a justiça própria, a autossatisfação, a importância própria e tudo que tem a ver com o ego sejam entregues à morte. Não importa quem nós somos, nem o que nós sabemos. O que realmente importa é o que somos diante do inescrutável Deus. Se desagradarmos a Deus, não importa quem vamos agradar. E se agradarmos a Ele, não importa a quem vamos desagradar. Aquilo que podemos chegar a ser pela nossa união com Cristo é uma coisa, mas aquilo que somos é outra, muito diferente. Encontro-me profundamente insatisfeito com o que sou. Se você está satisfeito, então tenha compaixão desse seu irmão mais fraco e ore por mim. Existe um tipo de fé que é natural, intelectual e lógica. E existe também a fé que é espiritual. De que adianta pregarmos a palavra, se no momento em que anunciamos não temos uma fé viva para comunicar-lhe a vida?
a letra mata, iremos nós adicionar mais mortes à morte? O maior benfeitor do homem hoje será aquele que puder trazer o inestimável poder de Deus para esse cristianismo orgulhoso e sem poder que vivenciamos hoje. A promessa de Deus ainda está de pé. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. E se algum de nós conhecer a Deus, então coitado de você, Lúcifer. Daniel 11, versículo 32. Capítulo 9. Precisa-se profetas para o dia do juízo. A cabeça de Paulo já está mesmo prestes a rolar. E daí? Então, diante da Agripa, esse destemido discípulo não tem medo, nem usa de meias medidas. Na verdade, ele não consegue ser falso em nenhuma situação, nem em lugar algum. A coragem física é uma forma pela qual um homem pode se distinguir. Mas a coragem moral, que não treme ante as opiniões dos outros, sejam eles quem forem, é outra coisa. Paulo possuía esses dois tipos de coragem que fizeram dele um Daniel cristão. Numa cova de leões romana, os homens poderão destruir o corpo de um profeta, mas nunca destruirão o profeta. Mas como eu ia dizendo, quando Paulo se apresentou perante o rei Agripa, já estava com a cabeça prestes a rolar. Ciente de que já estavam bem perto os pés daqueles que o sepultariam. Ele prega com maior fervor, a ponto de aquele rei imoral gaguejar. Por pouco me persuaste a me fazer cristão. E também Festo, que era um dos convidados, esquece as regras da boa educação e interrompe-o. Estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Ao que o apóstolo responde: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Acho que o tom de voz que ele empregou aqui dava a entender que os ouvintes é que estavam loucos. Mas diga-me, quando pregamos o Evangelho hoje, alguém acha que estamos loucos? Pelo contrário, não podemos fazer pregações muito taxativas, não é mesmo? Afinal, temos que pensar em nossa reputação, nas multidões que vêm ouvir-nos, nas ofertas que temos de levantar e nos tantos anos que já temos de ministério. Faz alguns anos, os metodistas realizaram uma convenção anual em Newcastle, na Inglaterra, e a conclusão a que chegaram é que, a despeito dos grandes esforços empreendidos nas campanhas de evangelismo em massa e da preservação dos conversos pelo trabalho de discipulado, a vela do evangelismo está quase apagada. Mas entre eles existem homens de grande coração, de visão ampla e de grandeza de mente. Um deles é Edwin Sangster, teólogo, escritor e agora também presidente da Junta de Missões Nacionais. Ele não refuta a acusação
de que o metodismo está enfermo, quase à morte. Mostra-se comovido e comove os outros. Ouça o que ele diz. Estamos lutando contra uma doença entranhada nas profundezas da alma da nação. E para ela temos que empregar uma profunda terapia de raio-x que ainda não conseguimos definir com clareza. E depois acrescenta: acredito com tristeza que o agnosticismo está se desenvolvendo na Inglaterra, em vez do avivamento que os metodistas tanto desejavam. E creio que, mesmo que o número dos presentes fosse menor, poderíamos ter a conversão de todos eles. Mas o que acontece é que até os que estão nos púlpitos têm problemas de incredulidade. E enquanto a igreja vai se tornando fria e ineficiente, as cadeias e as varas de família onde se julgam os divórcios estão cada vez mais superlotadas. Deve ser este o clamor dos mártires. Não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a dos vivos, quero dizer, os que realmente estão vivos, que têm a vida de Deus. Será: julga a minha causa contra o meu adversário. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Não há dúvida que se aproxima o momento em que Deus não poderá mais aplicar a sua graça, e então o castigo será inevitável. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Há milhões e milhões de indivíduos em trevas por não terem luz. Contudo, as grandes democracias são os maiores culpados, pois possuem luz, mas abafam-na, escondem-na debaixo de um alqueire chamado comércio ou de uma cama chamada ociosidade. Certamente, um pecado como esse, tão semelhante ao de Sodoma, merece um castigo igual dado a Sodoma. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Tua irmã soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e necessitado. Ezequiel 16:49. E que nesses dias em que vivemos, dias de iminente destruição, precisamos de profetas, de homens santos, que falem da verdade de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E se Deus não estiver operando através dos pregadores, acho melhor pararmos de vez. Mas a verdade é que Ele opera, sim, por meio deles. Nem Gideão, nem ninguém sofreu perseguições por causa de suas visões. São as suas ações que provocam a ira daqueles que foram ofendidos. Basta que Gideão saia à meia-noite e derrube o
poste ídolo de Baal, para o inferno descarregar sobre ele toda a sua fúria. Basta que João Batista chame os sacerdotes de raça de víboras e censure a conduta adúltera de Herodes para assinar sua própria sentença de morte. Não há dúvidas de que precisamos de profetas nesses dias de apostasia, em que os cultos e seitas divulgam suas crenças distorcidas e suas meias-verdades. Será que a Terra ainda vai ter de suportar por muito tempo esse sistema bem organizado, mas paralisado, que se chama cristianismo? Estará Sangster com a razão quando afirma que ainda não encontramos o remédio para a grave enfermidade que assola a nação? Talvez seja mais correto dizer que estamos desprezando o velho método de proclamar o arrependimento, regeneração e santificação. Mas bem no fundo do meu coração, guardo comigo um consolo que quero partilhá-lo com os leitores agora. Quando vier aquele avivamento enviado por Deus, direto dos céus, em poucas semanas desfará os males que o pernicioso modernismo levou anos elaborando. E quando soprar essa ventania do Espírito, os enganosos doutores em divindades verão derrubar-se a casa que edificaram sobre a areia. As interpretações humanas da Bíblia, a mente da humanidade está doente, e o seu coração fraco, pelo esquema montado pelos homens. Estamos no fim da linha. Já está tudo pronto para a maior denotação de todas as épocas, que esmigalhará a terra com a destruição atômica. E o inferno se acha de boca escancarada para engolir os despojos que os iníquos modernistas ajuntaram quando venderam o sangue de Cristo por um prato de cozinhado vermelho, a chamada alta crítica. Desperta, braço do Senhor, reveste-te de força, chegou a hora do avivamento. Vivemos a era da condenação. Onde estão os homens e Deus? Um profeta pode operar milagres, mas precisa ter uma mensagem. O homem do mundo está confuso, indagando: Deus tem alguma mensagem para nós? É que ele sabe que ninguém mais tem uma mensagem coerente. Mas, como Deus não pode mentir, as profecias de Joel 2 e Malaquias 3 se cumprirão. De repente virá ao seu templo o Senhor. Que maravilhoso consolo para nós, num momento a sequidão. No seguinte, a libertação. 10 minutos antes de João Batista chegar, ninguém sabia que ele estava por ali. E o que aconteceu naquela época irá acontecer também no futuro, tenho certeza. Deus terá o controle total dos ouvidos, coração e vontade de um homem. E alguns que no momento estão passando despercebidos surgirão proclamando, no poder do Espírito, as verdades candentes que esta geração precisa escutar.
Suas palavras serão ardentes como metal líquido. E Deus espera com grande paciência. Mas, quando ele se erguer, quem pode suportar o dia da sua vinda? E quando o Espírito operar, pessoas que agora estão entregues ao pecado irão quebrantar-se e se arrepender. O Kremlin estremecerá quando souber da operação sobrenatural de Deus que estará ocorrendo na China. Que Deus suscite logo um avivamento na China, na Rússia, Alemanha e outras nações que estão sendo queimadas com o fogo do comunismo. Primeiro porque esses povos precisam demais dele. Depois, para que as nações livres se sintam enciumadas, como Jonas quando viu a população de Nínive se arrependendo. Para que o faraó capitulasse, foram necessárias 10 pragas. Depois disso, os israelitas foram conduzidos à vitória por Moisés, o profeta. Hoje estamos vendo outras 10 pragas, mais sinistras, eficazes e poderosas do que aquelas, pois afetam o mundo todo e não se acham confinadas apenas no Egito. E, no entanto, essas 10 pragas não lograram tocar o coração do homem moderno, mas o tornaram ainda mais ímpio. Será que não haverá aí um Moisés contemporâneo nosso? Vamos permitir que esta geração pereça escravizada a um cativeiro moral e continuar aqui sentados, de braços cruzados, sem fazer nada? Será que vamos continuar sendo apenas espectadores que contemplam tudo como que hipnotizados, enquanto Lúcifer, que já está com milhões de almas acorrentadas em sua carruagem infernal, vai levando muitas outras pelo caminho largo para as trevas eternas? Precisamos redescobrir o segredo daqueles homens benditos que fala a palavra de Deus, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, fecharam bocas de leões, daquele leão que anda em derredor, procurando alguém para devorar. Numa época como a nossa, de destruição iminente, este cristianismo sem vida, fraco, imobilizado, está precisando de homens cheios de Deus, de profetas movidos por Ele. Precisa-se profetas de Deus. Vem, Senhor, como fogo, com a chama sagrada limpar nosso coração, que todo o nosso ser possa tornar-se uma oferta ao nome do nosso Redentor. Andrei Hide.